Fala pessoal, na live de hoje, tô aqui eu, Luciano Brunetti. Eu, Thiago Cruz. A gente vai falar com vocês porque a gente tem um convidado especial, né? O convidado de hoje é um grande amigo nosso aí, um grande profissional, um dos melhores do mercado, que daqui a pouco tá entrando aí pra falar com a gente, né? O Andrezão vai vir aí, né, Thiagão? O Andrezão é uma fera do mercado da bola. Na live passada eu já tinha comentado que ele é um cara que conhece o Brasil de norte a sul. No interior do interior ele conhece Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, ele conhece tudo, projeto, escolinha, desde os empresários mais renomados do Brasil até pessoas que fazem o primeiro contato com o jogador, aquele que no comecinho da carreira, da trajetória do menino, ajuda com uma passagem de ônibus, né, de transporte, escolinhas, tudo, tudo. Então esse é um convidado que é, primeiramente, ilustre, muito experiente, já trabalhou em diversos clubes do Brasil e de fora. Então é um prazer e uma honra ter ele conosco e o Gil O tá aí André, o também. Andrezão já entrou aí também. Andrezão, Boa, já vamos pede pra conversar com ele. participar e eu vou convidar ele aqui, ó. Vamos adicionar. Eu tava falando, então, se você quer saber alguma coisa em especial sobre pro seu filho, já vai guardando as perguntas aí, né? Que logo, logo vai ter. Olha ele aí. Fala, Boa Andrezão. noite. Tudo bom, Lu? Fala, Tiagão. Beleza? E aí, Tudo bem, graças a Andrezão? Deus. Tudo Obrigado por certo. aceitar nosso convite, viu? Pô, imagina, é uma honra, um prazer aí tá colaborando aí, tá contribuindo com vocês a desvendar os segredos dos jogadores, com muita informação para eles, para os pais, né? Que os atletas aí, as crianças que sonham ser jogador em um clube, enfim, é um prazer enorme estar falando com vocês, que além de meus amigos, são excelentes profissionais, né? O som tá Ah, legal? Tá tudo Tá ok ótimo aí? aqui pra gente. tá tudo Pessoal, se bem. estiver ouvindo bem a gente, comenta aí. Show. André, eu queria agradecer mesmo de verdade, assim, você falou de informação, eu tenho certeza que você é um cara que vai trazer muita informação hoje, você tem muito tempo de bola aí, você é um dos melhores caras que eu conheci no meio, né? Ah, Então, vou deixar até o Thiagão falar um pouquinho, o Thiago pode trabalhar com você, né? E pode falar até melhor. Eu tive, primeiramente, vou meio que te apresentar rapidinho, né? Tive o prazer de te conhecer tem 2 anos, né? Poder trabalhar junto com você, com outras tantas feras da bola, né? Com você pude aprender muita coisa. Queria te agradecer desde o início já a experiência que eu pude ter com você, né? O que a gente conviveu juntos. E queria que você falasse um pouco como você iniciou na captação, né? As suas funções, por onde você passou, os times que você trabalhou aqui no Brasil, quando você teve a oportunidade de também trabalhar para um time de fora, quais foram os seus trabalhos, o que você fazia, só para o pessoal meio que se situar e a gente começar a fazer as perguntas. não, legal, Thiago. Pô, é um prazer, né? Como falei, estar falando com vocês. Foi um prazer ter trabalhado com você, né? É, e assim, eu sempre prezo muito pelos relacionamentos, pela amizade, né? Se a gente está aqui hoje foi justamente por isso, por termos trabalhado, por termos convivido aquele tempo ali que estivemos juntos no Figueirense, especificamente, né? E, pô, então é um prazer estar aqui falando com vocês. E vamos lá, né? Assim, eu, como toda criança, todo adolescente, né, Chegão, sempre sonhei em ser jogador, né? Sim. E na época, os meus pais tinham que trabalhar, obviamente, como a maioria, né? Tinha que trabalhar, eles não me acompanhavam muito. E na época também nós não tínhamos, por exemplo, uma plataforma como a de vocês, né? Então a dificuldade era muito grande, né? Para a gente ingressar num clube, até mesmo para saber se existia avaliação em determinados clubes na época. A gente não tinha essa informação, não existia redes sociais, enfim. Então era muito complicado para a gente ficar sabendo ou conhecer alguém próximo ou alguém que jogasse em algum clube, né? Que a gente gostaria de fazer uma avaliação. As avaliações em si também eram bem muito raras, não aconteciam igual tem hoje, não existia os clubes não tinham esse departamento ainda de captação, de scout, de observadores, né? Então, Uhum. hoje, eu acredito que seja muito mais fácil, né? Para a pessoa, para o atleta, para a criança, enfim, que queira ser um jogador, hoje acredito que seja mais fácil nesse sentido, né? Claro. Sim. Por ter mais plataformas, as redes sociais ajuda bastante. A E divulgação aí da informação, né?
Ficou mais Sim, fácil, Andrezão. exato. A informação chega muito mais rápido, né? E até mesmo por ter um departamento dentro do clube agora que é voltado a isso, né? Que antigamente não tinha. Exatamente, exatamente. Os clubes mais estruturados, existe um investimento, né? Não de todos, mas a grande maioria hoje tem um departamento e investem de acordo com com o seu poder aquisitivo, a sua capacidade, né? Financeira, enfim. E na época eu quis sempre ser jogador de futebol e aí eu tentei jogar até os 20 anos. Na transição, que eu vejo que vocês falam muito isso também, da base para o profissional, né? Eu falei, poxa, eu quero continuar no futebol, mas eu não acho que para jogar em alto nível, eu não acho que eu não vou conseguir agora. Então, poxa, e meus pais sempre foram muito rigorosos. Eles não me acompanhavam muito, mas sempre foram muito rigorosos em relação ao estudo, né? Sim. Para eu jogar, para eu treinar, eu tinha que estar estudando. E eu consegui conciliar, né, os estudos e jogar. E na transição ali, eu falei, poxa, eu vou estudar, eu vou fazer a faculdade, vou me formar. Aí me formei, né, em educação física. E o clube no qual eu estava no sub-20, ele tinha, óbvio, o time principal, a equipe profissional, e tinha as equipes na base também, e me convidaram. Poxa, nós soubemos que você vai fazer educação física, você prestou o vestibular aí. Você gostaria de vir fazer parte da nossa comissão técnica aqui como auxiliar de preparação física da nossa categoria sub-15? E foi assim que eu continuei no futebol. Uhum. Né? Eu sou de São Paulo, isso foi na faculdade em Guarulhos, né? Eu sou de São Paulo, mas estudava em Guarulhos. Sim. E aí comecei a trabalhar nesse clube como auxiliar de preparação física e me tornei preparador físico, depois treinador, porque eu tinha que continuar trabalhando para pagar a minha faculdade, os estudos, né? E naquela época, ali meados de 94, 95, 96 ali, poxa, já existia alguns clubes, né, atravessavam uma dificuldade financeira. Então, eu falei, poxa, eu quero permanecer no futebol, mas será que é isso mesmo? Ao mesmo tempo, eu preciso me formar, eu preciso acabar minha faculdade, né? Será que eu continuo no futebol? Eu migro para outra área na educação física, do esporte. Sempre gostei muito de esporte, não só do futebol. O futebol é a minha paixão, né? Mas sempre gostei de outras modalidades também. Falei, poxa, preciso terminar minha faculdade, depois eu vou ver o que acontece. E aí eu saio desse time, migro, né? Continuo no esporte, mas migro para outras áreas. Tá chegando mensagem aqui. O pessoal tá te acompanhando aí. Isso que você comentou também, eu falei, putz, o Andrezão, ele tá num quebra-cabeça lá, tá num momento que tem a questão da pandemia, tá voltando tudo, né? Mais ou menos as atividades em Florianópolis, na Santa Catarina. E aí você até me falou, putz, Thiago, não sei se talvez em algum momento a live possa cair, porque eu tô recebendo bastante ligação, mensagem. Até deixar um aviso se caso o André precisa sair. Caso o André precisa sair, é por esse motivo, né? Não é porque você abandonou a gente, né? Não. Espero que a gente consiga aí, durante essa 1 hora aí, a gente discorrer por vários assuntos aí. Então, e aí eu falei, poxa, preciso me formar para, quem sabe, lá na frente eu voltar a trabalhar com futebol. Isso em São Paulo, né? E aí minha vida mudou completamente, eu larguei o futebol por um certo tempo, quando eu resolvo me mudar para Santa Catarina, especificamente para Florianópolis, né? E como eu falo e como eu falei no início, né, que eu sempre prezo muito pelas minhas amizades e os relacionamentos que eu tenho. Lá em Florianópolis, depois já fazia 6 anos que eu estava morando em Florianópolis, não estava trabalhando com futebol, mas aquela coisa de dentro mesmo, de paixão, de poxa, preciso voltar. E aí eu conheci Diogo Fernandes, que hoje é executivo do profissional do Avaí, né? Na época ele era o coordenador da base. Eu conheci o Diogo e o Diogo simplesmente abriu as portas do clube, né? E ele falou assim, e a mesma coisa que eu vivi em São Paulo, no início ali no Avaí, ele falou assim, olha, você pode vir no clube, conhecer toda a nossa estrutura, acompanhar o nosso departamento da base aqui, você pode transitar por tudo aqui que você quiser, para conhecendo, para ver o que você se adapta mais, né? No momento agora, remuneração
fica em segundo plano, né? Uhum. E eu trabalhava numa academia em Florianópolis e conseguia conciliar. Eu conseguia ir para a academia durante o período e nos períodos que eu tinha livre eu ia para o clube e acompanhava treinos, acompanhava algumas avaliações que já existiam na época. Isso em 2012, Tiagão, mais ou menos, né, Lu? Lá em Florianópolis. E aí, cara, é aquela coisa, você vai conhecendo muita gente, você vai conhecendo as comissões, aí eles começam, tipo, você participa, você vê treino, você vê jogos, você vê algumas avaliações. E às vezes, por estar ali, eles pediam a nossa opinião também, né? E foi dessa forma. Foi ali no Avaí que realmente eu voltei assim de cabeça para o futebol, que eu acabei saindo da academia que eu trabalhava. Sim. E fiquei ali no Avaí colaborando ali com o Diogo ali em mais ou menos uns 2 anos. Já nessa parte de avaliação, de prospecção e captação de atletas, né? Só que eu fazia só a região ali. Como eu não era remunerado, eu não viajava, eu não saía. Falei, poxa, isso é muito bacana. Eu sempre gostei de ver muito jogo, né? Então eu acompanhava muito jogo na TV, principalmente de base, né? Na Rede Vida, que transmite. Não sei se transmite até hoje, porque hoje acho que ainda passa alguns jogos. Porque hoje existem muitas plataformas, né? Que passam jogos, principalmente da base. E foi assim. E aí no Avaí, pelo Avaí eu conheci um pessoal da França, né? Pessoal da França que eles vinham para o Brasil justamente para monitorar e observar alguns atletas específicos. Eu conheci esse pessoal e eles queriam que eu tivesse alguém no Brasil, tal. E toda vez que o observador do clube vinha, um brasileiro que trabalha lá até hoje, ele vinha e ele me ligava, tô indo para o Brasil para acompanhar esse atleta, né, do clube específico. Ele me passava o clube. E eu falei, poxa, ele está vindo para ver esse jogador, poxa, nessa posição, com essas características, tem esse de outros clubes que ele acabava não conhecendo, né? E isso foi estreitando a minha relação de amizade com ele, enfim. E aí, vamos lá. Então, foi o seguinte, voltei ao futebol no Avaí como observador e scout, né? Posteriormente, recebi esse convite do Lille, da França. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trabalhando para o Lille aqui no Brasil. E ia para a França quando estava próximo de abrir as janelas de transferências, né? Só que assim, no Avaí era um trabalho mais voltado para a base mesmo. Atletas sub-15, 17 e 20. Para o Lille, era um outro mercado, porque na época, para transferir um jogador para a Europa, ele só pode ser transferido depois dos 18 anos, né? Então eu observava muito Série A para o Lille. Eu observava muito Série A, Série B e as competições sub-20. E eu consegui colocar no portfólio deles lá para que a gente passasse a observar atleta sub-17 também. Porque no ano seguinte ele faria 18, então a gente teria que estar monitorando esses atletas, né? E aí depois, então assim, acredito que um bom trabalho no Avaí, um bom trabalho no Lille, né? Só que no Lille eu assinei um contrato, era prestador de serviço, foi muito bacana. E quando eu estava próximo de acabar o meu contrato, o clube foi vendido. O meu contrato venceu e o novo dono não renovou o meu contrato, né? Aí eu falei, poxa, vamos lá, vamos. É isso que eu quero. Né? Não, eu já tinha na minha cabeça. Já sabia que era isso, é isso, né? Que eu quero. Eu vou seguir nessa linha aí de observação, de captação de atleta, né? Falei, poxa, acho que vai ser tranquilo eu conseguir um clube aqui no Brasil e tal. Enfim, aqueles relacionamentos, né? Não todos, mas a grande maioria que eu tinha na época de Lille, na época do Avaí, foram sumindo, né? Você está sem clube, você está sem emprego, né? E, poxa, e já na época aí eu já estava casado, o meu filho já era nascido, minha filha também já era nascida. Eu falei, poxa, preciso arrumar algum clube logo. E não aparecia nada, né? Aí, Felipe Gil, que está nos acompanhando aí, que é o irmão, é um cara, assim, sensacional, que me ajudou muito. Um abraço pro Gil aí, né? Felipe Gil, depois eu mando um abraço para ele. Na época, o Gil estava no Inter.
Aí o Gil me ligou, conversou comigo. Poxa, eu fui até lá, conversei com ele, com o coordenador da época, com o coordenador e o diretor da base na época lá no Inter. Poxa, eu deixei tudo acertado. Eu falei, poxa, acho que deu certo, né, cara? E voltei para Florianópolis. Aí o Gil falou, em breve a gente te liga aí para você começar e tal. E nada, não deu certo, cara. Acabou que não aconteceu no Inter. Eu recebi uma sondagem já naquela época da Chape, acabou que não aconteceu também. Recebi uma sondagem do Atlético Paranaense na época e acabou não acontecendo. E isso foi passando, Thiagão e Lu. Cara, quando eu fui ver, eu estava quase 1 ano e meio já desempregado, cara. Né? E aí eu falei, poxa, eu preciso dar um jeito, preciso voltar a dar aula, alguma coisa eu preciso fazer, porque foi quando eu recebo uma ligação da Ponte Preta. Sim. A Ponte, o pessoal da Ponte, eu tinha feito curso. E nesse período que eu fiquei sem trabalhar, eu fiz alguns cursos, networking, você vai conhecendo muita gente. Mais contato. Conheci o pessoal da Ponte. O pessoal daí, o Chico, Francisco Alvarenga, o diretor na época. Eu digo que ele que me trouxe de volta para o futebol, que naquela época realmente eu tinha falado, poxa, não vai dar mais, eu não, né, com família, com esposa, com os filhos, não vai dar mais. Aí o Chico me chamou para trabalhar na Ponte, só que eu teria que morar em Campinas, né? Eu teria que mudar para Campinas e tal. Eu acertei com ele e falei, Chico, poxa, fica difícil por causa da família, nesse momento agora eu não consigo sair daqui. Ele entendeu e mesmo assim me contratou. Foi quando, na Ponte Preta, ele me chama para eu ir para uma competição como chefe de delegação, Salvador Cup, da geração 2001, né? Isso em 2017, início de 2000, acho que em 2018 já. E aí eu vou para essa competição e lá, poxa, você encontra todo mundo de novo, né, Thiagão? Sim. Observadores, treinadores, pessoas que eu convivia ali, tinha trabalhado, eles ficam sabendo que eu tinha retornado para o futebol, enfim. E aí esse é o meu retorno para o futebol. Só que na Ponte eu fico 1 mês só, quando eu recebo o convite para trabalhar no Figueirense. Sim. Recebo o convite para trabalhar no Figueirense. Eu falo, poxa, aqui na minha cidade, aqui, né, no estado. E agora? Falo com o Chico, o cara que abriu o Gil tá falando, foi 2017. Foi o ano que ele volta pro Figueira também. O Figueira também, né? E aí a gente começa a nossa dupla, nossa dobradinha. Lá no Figueirense. Foi em 2017, ele tá falando aí. E aí eu ligo pro Chico e o Chico falou, Chico, poxa, olha, aconteceu isso, recebi uma proposta. Ele, Andrezão, cara, vai embora, meu. Vai. Poxa, eu quero que você, né, entenda a situação. siga teu caminho e siga tua vida aí, cara. Conte comigo, as portas aqui estarão sempre abertas. Enquanto eu estiver na Ponte, conte comigo, né? E aí foi isso. Aí eu retorno aí fico 1 mês na Ponte, cara, mas é um clube assim que eu tenho um carinho enorme. As pessoas que naquele 1 mês que eu tive ali, Thiagão, Lu, cara, eu falo com eles até hoje, cara. O massagista, coisa espetacular, assim, que Natal e Ano Novo, um massagista, ele sempre, todo ano, ele sempre me manda uma mensagem, sabe, me desejando só coisas boas. E é isso que a gente leva do futebol. Exato. Né? São as amizades, são os relacionamentos. E aí é um clube que eu tenho um carinho enorme, assim, a Ponte. E depois disso, de um período muito bom assim no Figueirense, que o Gil chega como coordenador ali, a gente começa a reestruturar todo o departamento. Fizemos, assim, acredito que um excelente trabalho no Figueirense. Posteriormente ao Figueirense, final de 2018, Paulo André, hoje executivo de futebol do Atlético Paranaense, entra em contato comigo para me levar para o Atlético Paranaense. Saio do Figueirense, vou para o Atlético Paranaense, faço um trabalho também em base, inicio na base lá, o Paulo logo me promove a equipe profissional e a equipe de aspirantes, né? Onde, junto com um departamento também fantástico que tem, a estrutura sensacional do Atlético Paranaense, hoje acredito que uma das melhores estruturas do Brasil, né? Conseguimos realizar um excelente trabalho, um excelente ano.
Ajudamos a montar ali na montagem de elenco, montamos times competitivos e times que Baita elenco, conquistaram. né? Foram campeões sul-americanos, né? Ganhamos a Sul-Americana, conseguimos a vaga, né, obviamente, para a Libertadores, fizemos um bom brasileiro e foi para fechar, para coroar o trabalho, acho que de toda a equipe que estava naquele momento no clube, o título da Copa do Brasil, ano passado, diante do Inter, né? E aí foi isso. Minha história como observador e scout no futebol se resume a esses clubes, né? Avaí, o Lille, Ponte, Figueirense e Atlético Paranaense. E agora? E agora, no início do ano, eu Novo desafio? recebi um convite, um desafio, né? Encarei como um maior e mais prazeroso desafio da minha carreira aí no momento, desse time aqui que eu tô com a camisa aqui, que é a Chapecoense, mas numa outra função, de ser o coordenador de futebol do clube, né? Uhum. Profissional, base, organizar, reestruturar. E tô aqui, né? Tô aqui, eu cheguei no sábado, chegou num sábado, jogo no domingo. No domingo. E tu? Contra o Joinville, ganhamos. Nós estávamos. Aí Trouxe a sorte, né? É aquela coisa, né? Quando você sai do Atlético para vir para Chapecoense, você escuta de tudo. Pô, você é louco, você é maluco. A Chapecoense em último no estadual. Último colocado, sem nenhuma vitória, enfim. Iniciando também um trabalho com mudanças, com novo treinador, com nova diretoria, já vinha tentando se organizar, mas naquele primeiro momento ali as coisas não estavam andando, e o futebol a gente sabe que o resultado interfere muito no dia a dia, no trabalho, né? Então chegou no sábado, jogo no domingo, ganhamos. Tivemos uma semana para trabalhar, para no domingo seguinte jogar contra o Tubarão fora. E a gente precisava ganhar para classificar, entre os 8. E aí jogamos, ganhamos, classificamos para outra fase do Catarinense. Se apresentamos na segunda, na terça, pandemia, lockdown, todo mundo dentro de casa, ninguém sai, ninguém entra, tudo parado. E aí foi isso. Eu trabalhei uma semana no clube. Trouxe a classificação? Não. O pessoal, né, graças a Deus, conseguiram os resultados, classificamos. E aí começa aquele trabalho de reestruturação nos bastidores. Legal, Andrezão. Que se torna difícil justamente por essa incerteza que a gente se encontra hoje, né? Tem estados e federações que querem voltar, outras não podem por causa justamente da pandemia, enfim, em alguns lugares específicos, os casos mais graves. Então a gente está tentando nesse momento de incerteza, né? Estamos tentando organizar da melhor maneira possível aí, tentando iniciar um trabalho, né? Justamente aqui tem o Neto, ex-jogador, que está nessa diretoria, trabalho diretamente com ele, que tem uma história assim muito bacana, né? Ele da carreira dele, de como ele iniciou, depois eu passo aí para vocês também, enfim. E tem o Mano da UFPIVA, o nosso vice-presidente, que foi ele que me trouxe. Então, estamos nós três, juntamente com o presidente aí, à frente do futebol da Chape, tentando reestruturar todo um departamento. Legal. Andrezão, essa é a minha história, até aqui. Agradecer de você compartilhar essa história até agora vitoriosa, né? Com certeza vai ser mais ainda. Parabéns por todos os lugares que você passou, todo o aprendizado. E a gente, sabendo disso, a gente trouxe algumas perguntas para você, né? Mas antes da gente fazer essas perguntas, deixa eu tomar uma aguinha aí, eu queria falar com o pessoal que está assistindo a gente, né? Dois motivos, né? Duas coisas especiais. Se vocês tiverem alguma pergunta para o André, que a gente vai abrir depois no final da live, coloca aqui embaixo dele aí tem uma caixinha de sugestão com uma interrogação, tá? Coloca as perguntas aí, que senão a gente não consegue salvar. E se quiser compartilhar com algum amigo, tem um aviãozinho do lado. Manda para 2, 3 amigos. Com certeza alguém quer ouvir esse grande homem que está falando com a gente, não, Thiagão? Com certeza. Esse é um mito da bola. Vamos fazer a primeira pergunta, Chico? Vai lá. A gente estava com... Todo mundo pergunta para a gente, né? O pessoal estava muito eufórico para essa live e eles vieram perguntando sempre assim. Pergunta para o André o seguinte.
que você mais observa, né, em um atleta quando você vai ver um jogo dele? Seja no projeto, na escolinha, na própria categoria de base? Vamos lá, partindo do princípio que eu sei que vocês têm um público muito grande ali, desde a iniciação desportiva, eu considero dessa forma, né? Eu uso essa nomenclatura, iniciação desportiva ali, sub-8 até os 13 anos, né? Partindo desse princípio, eu acredito muito assim, a criança, que aí é uma criança ainda de 8 anos, 9 anos, ela tem que gostar muito de jogar, né? Futebol e caso ela esteja em algum projeto, ou jogando no seu colégio, jogando numa escolinha de futebol, na minha visão, tá? Eu acredito que ela tenha que vivenciar todas as experiências possíveis, né? Não só em termos de jogo, mas em relação a habilidades motoras, em relação a sentimentos, a emoções. Então, assim, então, partindo desse princípio, a iniciação desportiva de 8 a 13 anos, o clube não pode captar, né? O clube não pode trazer para dentro do clube. Pode existir a categoria, mas ele não participa ali o dia a dia do clube, ele não pode ficar no clube, vivenciar o dia a dia do clube. Então, assim, na minha visão, nessas idades, eles têm que vivenciar e ter as melhores e quanto mais experiências possíveis, né? Brincando, jogando, se divertindo, jogando em diversas posições. Não tem como você definir uma criança de 8, 9, 10 anos. Eu vou ser atacante, eu vou ser defensor, eu vou ser goleiro, eu vou ser... Não, deixa ele vivenciar, seja no futsal, seja no futebol de campo, no futsal. Deixa ele vivenciar o maior número de experiências possíveis, né? Entre 8 e 13 anos, para ele desenvolver uma habilidade motora, uma coordenação, um trabalho, de repente, com a perna que ele não dominante, que ele não está acostumado a jogar. Então, ele tem que vivenciar isso, e eu costumo dizer, quanto mais, melhor, né? A partir ali de sub-13, 14, 15, que já existem alguns clubes especificamente já começa a prestar atenção e avaliar atletas nessas categorias, para que eles ingressem nos clubes, né? Eu acredito assim, eu vejo muito, a primeira coisa que eu vejo, parte técnica, relação com bola, coordenação, se já consigo identificar, de repente, o espírito de liderança, porque existe a liderança positiva e negativa, né, de comportamentos, quando esse atleta tem a bola, quando ele está sem a bola, quando a bola está perto, quando a bola está longe, quando o atleta é substituído. Tudo isso é observado no atleta. Mas, assim, acredito que, como outros colegas que já passaram por aqui já falaram isso, eu acredito que a parte técnica hoje seja a mais importante, né, nessas idades, parte técnica. Show. Uma outra questão também, Andrezão, você disse que é questão de comportamento, né? Que a gente sempre bate na tecla isso durante o nosso programa, né? O nosso curso, a gente fala sobre o comportamento de atletas, de familiares, né? Porque a gente comenta, às vezes, alguns pais, alguns atletas falam, não é mentira, isso aí não é possível. Você já deixou de captar algum jogador ou aconselhar uma contratação por algum motivo específico, seja de comportamental do atleta ou até mesmo de comportamental familiar? Sim, com certeza, Thiago. Assim, hoje em dia, por exemplo, para a gente trazer um atleta, principalmente os clubes que eu trabalhei, se tratando assim já de categorias de base e profissional mais ainda, porque o clube vai e faz um investimento para trazer o atleta, né? Então, hoje em dia, através do relacionamento que a gente tem com as pessoas, de conhecer muita gente de outros clubes, empresários, a relação que eu tenho com muita gente que trabalha no futebol, você acompanhou, você sabe, Thiago. Eu pego o telefone, eu ligo, cara, eu consigo as informações, ou até mesmo na rede social do atleta, do empresário, né? Então, hoje em dia é muito fácil você levantar qualquer tipo de informação, seja ela técnica, seja ela física, seja ela comportamental. E é um dos fatores essenciais para a gente, no caso, trazer o atleta, o histórico desse atleta em outro clube, o porquê que saiu, o porquê que não ficou, o histórico familiar, o histórico no colégio, como que é esse atleta na escola, porque
todo atleta para ingressar numa equipe, numa categoria de base, é lei. O atleta tem que estudar, né? Então, se o comportamento dele no colégio também não condiz com a ideologia do clube, dificilmente ele permanece no clube. Então, o comportamento principal é um fator assim também primordial para a gente determinar a vinda ou não de um atleta ou contratação do atleta para o clube, né? A gente leva muito em consideração. Sim, tem que ser levado, na minha visão, né? Meu ponto de vista. Importante, né? Importante, André. Porque depois ele vai estar dentro do ambiente, né? Se for uma pessoa de influência negativa, vai influenciar a equipe inteira, né? Então, exatamente. Avaliação mesmo. Exatamente. Por isso quando eu falei lá sobre a iniciação desportiva, quando é criança, a gente já começa a identificar alguns comportamentos, né? A criança tem que aprender a lidar com a vitória e com a derrota, com a substituição, de repente de entrar poucos minutos no jogo ou ser substituído no início. São coisas que acontecem no futebol rotineiramente. E a criança tem que vivenciar e passar por isso. Né? E eu acredito que o mais importante, principalmente nessas idades da iniciação ali, isso é um conselho meu que eu dou. Antes de você se preocupar, de repente, em levar a criança, ele tem que jogar no clube X, no clube Y, no clube Z, ele pode estar no projeto, ele pode estar na escolinha, ele pode estar jogando no seu colégio. Eu acho que o mais importante para os pais é saber quem é o profissional que vai estar atendendo o seu filho, que naquela 1 hora, 1 hora e meia, vai estar dando atividade, eu não vou dizer nem o treinamento, mas a atividade para o seu filho, né? Se ele está apto para estar desenvolvendo aquilo, se ele vai realmente ser uma extensão da educação que o pai e a mãe dá em casa, naquele ambiente que ele está inserido naquele momento, né? Então, acho que o mais importante nessa primeira idade aí é isso. E, assim, eu falo por experiência própria, porque, assim, eu gosto muito de futebol, adoro futebol. Meu filho não, né? Meu filho não. E eu até entendo ele, assim, eu nunca obriguei ele a jogar. Ele brinca comigo, às vezes, no quintal, em casa, mas ele nunca se interessou da forma que eu me interessei, né? E quando você vai e quando eu fui levá-lo, quando eu levei ele, né, numa escola perto de casa, ele chegou lá, o professor olhou para ele, perguntou a idade dele e falou assim, ele tinha 6 anos na época. 6 anos. 6 anos é com essa turma aqui, vai lá. Pegou, abriu o portão e vai lá, meu. Entendeu? Então, o futebol tem muito isso. Aí ele entrou na quadra, ele nunca tinha jogado, né, naquele espaço, aí era um ambiente diferente que ele não conhecia. Aí você chega lá, tem meninos, tem meninas também, né, inserida no processo ali, que jogam muito bem, já com aquela idade, que são, né, você vê, poxa, que habilidade, tudo isso que eu falei de habilidade, de coordenação, tem umas crianças que parece que já sai da barriga da mãe, né, Aí meu filho ficava me olhando, eu falei, eu não vou interferir. Então tem muito isso também, O futebol é uma modalidade, né, que você chega numa escolinha, dependendo você chega lá, o professor abre o portão e vai lá, meu. Joga aí, né? Se o menino não souber assimilar, né? E agora, aí eu te pergunto, aí você leva teu filho na natação, por exemplo, é feita uma avaliação, né? No judô. Joga na piscina, vai nadar. Não, é feita uma avaliação com o professor antes. O judô é faixa branca, é faixa... Exato. Sei lá. O futebol não, meu. O futebol, vai. E é assim. Então você tem que entender onde você está levando o teu filho, quais são os procedimentos que o profissional que está recebendo teu filho, né, vai estar passando para ele ali, a didática, a dinâmica de atividade, o que ele vai estar aprendendo ali, né? Então, eu aconselho sempre falo, antes de você, meu filho tem que jogar no time, na Chape, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Inter, enfim. Poxa, vai num lugar que ele seja bem recebido, que ele consiga ser desenvolvido e lá na frente, sim, aí... Consegue seguir, né? Exatamente. E Andrezão, aproveitando que você falou de escolinha aí, no caso do seu filho, a gente tem uma frase que a gente fala sempre pro pessoal, né? Que eles sempre têm que dar o melhor deles, porque eles nunca sabem
se tem alguém observando. A gente fala que sempre tem alguém. Eu queria que você falasse o que você acha sobre isso. Sempre tem alguém observando. Você que eu sei que vê muito jogo. Assim, sempre tem alguém observando. Sempre vai ter alguém observando. Por exemplo, quando eu levo meu filho para jogar, eu tô observando, tô identificando, né? Tô vendo as habilidades, a relação com bola de um, a relação, né? O comportamento, tudo, todo mundo. Tem sempre alguém observando. Às vezes, um amigo meu me fala de algum atleta que viu quando viu algum jogo, ou numa pelada de amigo tinha um menino que se destacou. Enfim, sempre vai ter alguém te olhando. Por isso que nas avaliações que a gente faz, nas visitas que eu faço particularmente, eu sempre falo para os atletas, no início, deem o melhor. Deem sempre o seu melhor, se dediquem, se concentrem. Não faça por fazer. Se você tem um sonho, se você acha que você pode ser um jogador de futebol, então acredite nesse sonho, dê o melhor, se doe sempre. E toda oportunidade pode ser a oportunidade da sua vida. Às vezes vai ter uma pessoa ali que vai te ver naquele dia, que vai te levar para algum lugar, ou vai te indicar. E aí a gente vai tirar informação e a gente pode estar chamando você para vir fazer uma avaliação. Então, independente do local, do lugar, das condições que você esteja treinando, fazendo aula, ou jogando, ou participando de alguma competição, independente do nível técnico da sua equipe, dos seus amigos, dê sempre o seu melhor em prol da sua equipe, respeitando o professor. Isso é o mais importante, porque são nesses jogos, nessas visitas que a gente começa a observar tudo isso que eu falei. Habilidade, relação com bola, comportamento, a parte cognitiva, sabe? Tudo isso, todo lugar é lugar, toda hora é hora, tem que estar preparado e se doando sempre, dando sempre o máximo de si para que ele consiga alcançar o objetivo. E ingressar num clube, né? Esse eu acho que é o principal objetivo de todos. Show. E tomando o gancho, assim, né, nessa questão de ser sempre dar seu melhor, independente de se for um treino, né, um jogo, independente de for onde seja, né, seja num projeto, numa escolinha, num jogo, num amistoso. Eu já ouvi muito meu pai falando que às vezes ele ia, o clube que ele trabalhava, São Paulo, né, falava para ele assistir um jogo de observar um jogador específico. E ele ia lá no jogo e acabava olhando o outro e gostando mais do outro e acabava levando ele para o clube, né? Ou fazendo uma anotação. Eu sei que com certeza você já passou por isso, né? De alguém te aconselhar e ver um jogador específico e ir lá no jogo, acabar se encantando por outro e acabar levando esse outro cara, né? Você tem alguma história? Eu sei que tem um jogador que, se não me engano, está na França hoje, né? Que foi parecido com isso, jogava na segunda divisão. Aí conta um pouco dessa história aí, que você foi observar um jogador e como isso acontece em várias situações, né? Você vai ver um jogador e acaba gostando de outro. Né? Exatamente. Conta um pouco sobre esse jogador específico, né? Ou mais casos. Exatamente, Chegam, exatamente. Assim, às vezes a gente chega a informação que tem um atleta num projeto, numa escola, num clube. Aí você vai para lá para vê-lo e você vai meio que você já vai, por mais que você não queira, você já vai meio que condicionado, né? Poxa, eu estou indo lá para ver aquele atleta, então ele tem que me chamar a atenção. E várias vezes, Chegam, várias vezes. O atleta, acontece, óbvio, quando você vai para ver especificamente um atleta, aquele atleta realmente se destaca, né? E pode acontecer, como aconteceu também muitas vezes, daquele atleta não ir bem naquele jogo, naquele dia, e outro atleta chamar a atenção, né? E como você frisou aí, aconteceu, eu estava no Avaí. Eu estava no Avaí, na verdade, era um atleta que o clube tinha emprestado. Ele era primeiro ano, o clube emprestou para ele jogar uma competição sub-20 num clube da segunda divisão de Santa Catarina, em Imbituba. Né? E eu era final de semana, não tinha o que fazer. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou lá assistir esse jogo. Sem compromisso. Vou lá assistir o jogo. E Florianópolis, eu estava em Florianópolis, né? Estava no Avaí. Florianópolis, em Imbituba, dá mais ou menos 1h30, 2 horas, se eu não me engano. Agora não lembro de cabeça. Peguei o carro e fui, por minha conta. Aí começa o jogo, tal.
A geração, Thiagão, na época, era a geração 94, 95, sub-20. Aí começa o jogo, tem um moleque mirradinho, magrinho, canhotinho, mas arrebentando com a bola. Relação, tudo que a gente está falando aqui, relação com bola, troca de direção, mudança de ritmo, 1 contra 1, né? Uhum. Finalizando, tomada de decisão, personalidade, bola parada, tomando as decisões corretas, né? Eu falei, caramba, meu, que bom jogador. Vamos encostar em alguém, perguntar o nome já para anotar, perguntar a idade, né? Encostei ali e tal. Esperei o intervalo, aí chamei o preparador físico. Ele deu as instruções, a hora que foi iniciar o jogo, eu chamei, poxa, qual o nome do número 11 ali e tal? Ele falou, é o Rafael. Qual o ano dele? 9,6. E a geração era 94, 95. Ele era 9,6, jogando a segunda divisão do Catarinense, sub-20, e me chamou a atenção. Isso lá em Bituba, o jogo em Bituba. Aí eu falei, poxa, vou acompanhar esse atleta. Peguei a tabela, volto para casa, fiz um relatório e tal. Pego a tabela da segunda divisão, eu vejo que na semana seguinte o Imbituba ia jogar contra o Guarani de Palhoça. O Guarani da Palhoça, na época, estava na segunda divisão, sub-20. Aí a Palhoça já é mais perto ali de Floripa. Falei, poxa, vou lá ver de novo o jogo para ver se realmente o menino se confirma. E batata, fui, e realmente ele acabou com o jogo. O jogo foi 4-1. Ele fez 3 gols e deu passe para mais um. Aí você fala, mas ele por causa dos gols, não. Porque ele jogou muito bem, além de jogar muito bem, ele fez os gols e deu o passe. Fiz outro relatório. E aí, durante a semana, apresentei para o Diogo. Na época, que era o coordenador da base na época. O Diogo olhou e falou, pô, segunda divisão do Catarinense, né? Será, né? Mas ele falou, não, vamos ver, vamos tentar. Vamos tentar ver aí o que a gente consegue fazer. O Diogo conhecia o pessoal lá do Imbituba também, enfim. E aí ficou, eu sei que passaram mais uns 3, 4 jogos. E o Diogo entrou em contato com o pessoal lá do clube. E no final da competição desse campeonato sub-20, o atleta veio para o Avaí. Esse atleta é o Rafinha, que sai do Avaí antes de jogar no profissional. O Rafinha sai do Avaí vendido para o Vitória de Guimarães de Portugal. Ele vai para o Vitória de Guimarães. Do Vitória de Guimarães ele vai para o Sporting, em Portugal. E do Sporting ele é contratado pelo Rennes na França. Ele está lá no Rennes da França. Está lá no Rennes. Mas assim, a importância do atleta dar o melhor aonde ele estiver. Né? Eu fui para lá, fui para aí, eu falei, quero ver o jogo. O clube tinha um atleta emprestado, eu falei, eu vou lá para ver esse atleta, ver como é que ele está, ver se ele está jogando. Porque a gente fazia esse monitoramento também dos atletas que estavam emprestados, porque se ele tivesse que voltar, a gente tinha que saber como é que ele estava, se ele ia nos ajudar, enfim. Estava no nível. E aí o Rafinha se destacou. Né? Mérito dele, aí você acompanha quando ele chega no clube, aí todos esses processos de iniciação desportiva, de jogar na rua, de jogar futsal, ele passou por todos esses processos, até ele se tornar um jogador que ele é hoje. Então, por isso que eu falo, o professor que recebeu ele lá no projeto na cidade dele, que é no Rio Grande do Sul, onde ele começou, tem papel fundamental, porque hoje a gente só lembra do cara que colocou ele para jogar no profissional, ou de quando ele foi vendido, do treinador Não, começa lá do professor da escolinha, a importância do professor que recebe esse atleta, da pessoa que vai ajudar a desenvolver o seu filho. Então, o mérito é todo dele, o mérito é todo do Rafinha. Show. E ele está onde está hoje merecidamente. Tem muito potencial. Eu não duvido em breve aí ele ter uma chance na seleção. Vamos acompanhar esse também. Até tem um caso bacana que no Atlético nós éramos uma equipe muito grande de observadores e um dos observadores me perguntaram: Andrezão, qual foi o atleta que você mais, tipo, assim, ó, se fosse para você falar, qual seria seu case de sucesso, né? E eu, na época, quando ele me perguntou,
Eu falei, pô, acho que foi o fulano, né? Eu falei, eu não lembro quem foi que eu falei para ele na época. Aí ele falou assim, não, meu, foi o Rafinha, cara. Foi o Rafinha. Você viu ele lá na segunda divisão. Eu falei, pô, é verdade, tinha esquecido do Rafinha, cara. É verdade, isso é verdade. Mas assim, aí vai também muito do Avaí acreditar, né? Sim. No meu trabalho, acreditar na minha indicação, né? Porque tem clubes e clubes. Tem clubes que, para o atleta chegar lá, tem muitos processos para o atleta chegar, né? E o Diogo, ele falou, vamos dar uma oportunidade para isso é importante. esse E o atleta atleta também rendeu, né, Andrezão? Que é o que importa, sim, né? sim. E Andrezão, vou ser bem sincero, a gente tem 50 perguntas aqui para você. Acho que isso é recorde. Tá passando voando. Eu nunca vi, cara. Então, assim, a gente preparou algumas perguntas para você e a gente deu sorte de algumas serem parecidas. Então, essa próxima pergunta aqui, ó. Andrezão, falta 15 minutos. Passou voando a live. Passou voando. Tá louco. Nossa. Essa pergunta a gente já ia fazer para você. Então, vamos aproveitar que um seguidor fez também. Qual que é a diferença da captação, né, da França para o Brasil e como é que eles veem os jogadores brasileiros lá, André, assim que pode trabalhar? Bacana, legal. Bacana essa pergunta aí. A diferença, Brasil, a maioria dos clubes, eles são os presidentes são estatutários, né? Os clubes na França, na Europa, em geral, o clube tem dono. Existe um dono. O Lille, o clube ao qual eu trabalhei especificamente, ele é um clube vendedor. Então, o Lille é um clube que busca atletas ainda jovens para serem potencializados lá e ser revendido na Europa mesmo. Ou para os grandes da França ou para algum clube da Premier League, né? Então, assim, basicamente, além do fato do atleta para ir para a Europa, ele tem que ter ter completado 18 anos já. Então, era um clube muito bem é um clube muito bem organizado, tanto que o trabalho continuou lá através do Luiz Campos, que hoje eu considero um dos maiores observadores e scouts do mundo, tanto que o Lille foi um dos clubes que mais lucrou com venda de atletas agora, né? Então, por exemplo, para o Lille, como o clube é muito bem organizado, a gente tinha uma demanda. Iniciava a competição, iniciava o campeonato francês. Ali na 7ª para a 8ª rodada, eles já identificavam quais os atletas que teriam que ser contratados, as posições, as carências do clube que teriam que ser contratadas, e eles me passavam mais ou menos o perfil de atleta que eles queriam. Então, assim, hoje um atleta para jogar na Europa, não vou falar especificamente no Lille, mas na Europa, hoje, além de tudo isso que nós falamos, parte técnica, parte cognitiva, inteligência de jogo, um dos fatores importantíssimos que eles observam hoje é a parte física, parte de força, parte de competitividade, né? Então, assim, a gente levantava tudo do atleta aqui no Brasil e mandava para eles. Histórico de lesão, comportamento, extracampo, redes sociais, a gente levantava tudo porque o clube vinha e fazia um investimento nesse atleta, investimento alto, né? E o atleta que joga no mercado aqui do Brasil, aí vai de clube para clube. Cada clube tem um perfil de atleta definido, de acordo com o seu estilo, padrão de jogo, de acordo com o treinador, né? Então, tem clubes que jogam mais em transição, equipes que são mais reativas. Então, pegam jogadores de potência, de velocidade, de força, né? Tem equipes que propõem mais o jogo. Mais então, técnico. Atletas mais técnicos, né? Atletas que conseguem sustentar o jogo também. Enfim, então isso varia muito do lugar que você está, do mercado que você está e do clube que você está trabalhando. Não sei se consegui ser muito claro. Conseguiu, claro. Não sei se conseguiram entender. Mas a grande diferença do atleta Brasil
e Europa é essa, né? Eu tive a oportunidade nesse tempo de Lille de ir para lá também e acompanhar a nossa base jogar, né? Eu vi alguns jogos amistosos e jogos pela competição. Então, assim, a gente vê também o atleta europeu, particularmente, ele tem uma obediência tática em relação ao jogo, com e sem bola, muito grande. Muito grande. Taticamente é bonito de você ver o europeu jogar já na base. É muito legal você ver o jogo dos europeus. Só que assim, no último terço do campo ali, perto da área, onde tem que romper uma linha do 1 contra 1, do drible, ele já tem dificuldade. Então o jogador sul-americano é onde ele se encaixa melhor, né, nessa busca do europeu. Você pode ver, a maioria não, hoje globalizou, mas a maioria no início eram mais atacantes, centroavantes, pontas, extremos, né, como falam aí em algumas regiões. Mas hoje em dia está globalizado, assim. E o Lille foi uma experiência sensacional que eu tive. Alguns atletas que estão lá hoje, que passaram por lá, eu tive uma grande parcela contribuindo com relatórios, com informações, né? Então foi muito bacana. Inclusive, recente agora, o irmão de um dos jogadores que era do São Paulo, o Thiago Mendes. O irmão do Thiago Mendes, o Gilbert acabou me ligando, falou, pô, fiquei sabendo que meu irmão foi para lá e você ajudou, contribuiu com relatórios, com informações. Poxa, você... ele não me conhece, ele conseguiu meu telefone com alguém, né? E me ligou e falou, pô, não sei como te agradecer, cara, você mudou a vida da nossa família. Meu irmão hoje saiu do Lille e foi pro Lyon. Cara, pô, obrigado. Então, isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso. Você saber que você pôde contribuir, né, na carreira, na forma, enfim. Isso é muito prazeroso. Andrezão, meu, sério, faltam 9 minutos para nossa live encerrar. Enquanto você foi respondendo, a gente foi tentando fazer um mesclado das perguntas que tem chegando. Tá chegando muita pergunta aqui, sem sacanagem, é absurdo aqui a quantidade de perguntas que tá chegando. E a gente vai tentar juntar meio que as perguntas numa só. Chaves, né? As chaves. O principal erro dos atletas durante a categoria de base que você acha que eles cometem para não se tornarem jogadores de futebol profissional? Quais são os principais erros? E todo mundo aqui está pedindo uma espécie de um conselho para familiares e meninos que sonham em se tornar jogadores, né? Que também talvez não morem nos grandes centros de futebol do Brasil. E aí você vai ter que ser The Flash, porque você tem 7 minutos e a gente vai encerrar essa live junto, hein? Não, vamos lá. Complexa aí a pergunta. Os principais erros, né? A primeira parte são os erros, né? Isso, os principais erros de atletas enquanto jogadores de base. Depois um conselho com toda a sua experiência e bagagem. Tá. Assim, ó, eu ficava maluco da vida, o Thiagão vivenciou isso. Quando o atleta chega no clube, né, pela dificuldade que o atleta chega numa categoria sub-15, enfim, seja ela qual for. Ele está na sub-15, na 17, na 20, enfim. E ele acha que ele já é um jogador profissional, né? Entrou no clube, o clube tem as suas diretrizes, tem as suas lideranças, tem a sua forma de trabalho. Então, isso tem que ser respeitado. Independente, às vezes o atleta chega de um projeto, às vezes o atleta chega de outro clube, né? E no clube que ele estava é diferente do clube ao qual ele está sendo inserido naquele momento. Independente da instituição, independente do clube, você tem que, como eu falei lá no início, você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar a instituição, você tem que respeitar o que é feito dentro daquele processo que você acabou de ser inserido. Você está chegando agora, você tem que se adaptar àquilo, não o clube ter que se adaptar a você. Então, esse acho que é um erro básico, clássico, assim. O atleta chega no clube e acha que já é. Né? Poxa, Thiagão, eu acho que a gente vai ter que estar estendendo essa live aí, né? Porque tem... a gente ali no Figueirense, eu não sei se vocês podem, tá tranquilo para vocês? Podemos, vai estar por você. Minha preocupação é com você, que eu sei que tá voltando, né, a questão da pandemia, eu sei que você tá recebendo um monte de ligação, mensagem do diretor, né? Tá empresários, né, talvez. Tá tranquilo, não, tá tranquilo. Se tiver que continuar, a gente continua. Show. Por exemplo, no Figueirense, cara, eu achava sensacional
aquele momento que você participava também participou algumas vezes, do momento que a gente vai dar a notícia para o atleta, que ele foi aprovado ou que ele não foi aprovado, né? Mas para que ele continue, no caso da não aprovação naquele momento, a gente sempre falava para que ele continuasse buscando, né? Sim. E realizar o sonho dele. Exato. E a gente sempre dizia que a gente não era os donos da verdade. Donos né? da razão. Não era a gente que ia falar não para um sonho de uma criança, né? E a gente, Tiagão, lá, nós tivemos a oportunidade de trabalhar simplesmente só Fábio Matias, que já passou campeão agora da Copa São Paulo. Sim. Rodrigo Cesarini, Chip, que hoje está no Santos. Santos, fera. E Carlos Leria, que hoje está no Corinthians, sub-15. Né? Então, era um aprendizado, até nesse momento, da aprovação e da não aprovação do atleta para a gente. Porque na sala lá, Lu, você já deve ter oportunidade de ter visto, na sala do clube, tinha a relação dos atletas das categorias. Aquele muralzinho, né, com as categorias e as fotos. Então, tinha todos os atletas que já faziam parte do elenco. Né? Então, e os três, tanto o Matias, quanto o Chip, quanto o Leria, eles faziam essa comunicação de forma diferente para o atleta. Né? O Fábio, um amigão, o menino chegava lá, pô, e aí, o que você achou da semana de treino? Como é que você achou que você aprendeu? Pô, o que você achou que você ainda não tinha vivenciado, que você vivia? Então, era mais ou menos nessa linha. O Chip já era mais direto, né? Aqui do Oeste, aqui, perto de Chapecó, daqui de Nova Erechim. O Chip já era mais direto. O Chip, ó, era bem assim. Fala aí, Chegão. Olha, eu vou ser bem sucinto com você. Você não foi aprovado por causa disso. Ó, ou você fica mais uma semana, mas precisa melhorar isso. Exato, dava conselhos, né? E o Leria, cara, acho que dos três nesse quesito assim, ele já dava mais essa realidade do que eu falei, de quando o atleta chega no clube dele situado, ele sabia onde está. O Leria perguntava para o atleta: e aí, você acha que você foi bem essa semana aqui? Você acha que você deu o seu melhor essa semana? Aí se o atleta falar, a gente já sabia do resultado. Quando o atleta entra na sala, a gente já sabe se ele foi ou não aprovado. Aí o atleta falava assim: mais ou menos, eu acho que eu poderia ter me doado mais, ter feito mais coisas. Aí o Leria já ia: tá, e por que você não fez? Não é a oportunidade da sua vida? Não é o sonho que você... Por que você não fez? Aí uns ficavam intimidados e nisso tudo ele continua sendo avaliado, né? Sim. Personalidade. Então era muito legal. E, enfim, vamos resumir aqui que vai acabar o tempo aí. E tem mais coisa. E aí, por exemplo, no caso da aprovação, o Leria pegava e falava assim: ó, você foi aprovado para a categoria sub-15. Olha o quadro da categoria sub-15 ali. Aí vamos supor que o atleta era zagueiro. Aí ele olhava ali entre os zagueiros, tinha 4 nomes, né? Aí o Leria falava para ele: tá vendo? Na sua posição ali, ó, tem 4 atletas na sua posição. Você está entrando no clube hoje aqui, no sub-15, você é o 5º zagueiro da sua categoria. Da sua categoria, você é o 5º zagueiro. Na sub-17, tem mais 5. Então, do clube, você é o 10º. No sub-20, tem mais 4. Então, do clube, você é o 15º. Então, se situa bem, se dedique, treine, porque até você chegar lá, olha o caminho que você tem que percorrer. Exato. Então, é aquela coisa de se doar, de dar o máximo. É difícil, é muito difícil, né? Um atleta sub-15 se desloca, vai para outro estado, muitas vezes fica num alojamento que não é um primor de alojamento, tem dificuldade longe da família, longe dos amigos, né? É muito complicado. Nós, como educadores ali, treinadores, a gente tem que entender esse lado do atleta, que vai ter momentos que ele não vai conseguir render, dar o seu máximo, por uma série de fatores que envolve o dia a dia dele, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Temos tempo ainda ou ainda não? Então, contagem regressiva ali. Tá encerrando aqui. Pessoal, vamos abrir outro, André? Vamos lá, meu. A gente vai abrir outro, pessoal. Então quem tá aqui vai sair rapidinho e a gente tá voltando no máximo 1 minuto. Estamos aqui de novo já. Vamos lá.